Há necessidade de que Luísa escreva tudo o que Jesus lhe diz sobre o divino querer. Apesar dos prodígios que Deus faz em Luísa, o mundo não mudou. O mesmo ocorreu com a Mamãe Celeste, que, sem nada de externo, fez o maior milagre. Mas depois chegou o momento em que ele foi conhecido pelo fruto da redenção, e assim será com o divino querer, para pôr fim ao caminho de perdição do mundo. Jesus dá a Luísa a chave para compreender os tempos estabelecidos por Deus, o cansaço de Jesus e o seu repouso. 22 de março de 1924. Havendo eu dito ao confessor o que está escrito antes, ele dizia que não estava convencido disso, que, se fosse verdade, nesta manhã deveria ver o mundo mudado, ou ao menos em parte. Assim eu fiquei duvidosa e quase com vontade de não querer mais escrever, nem dizer mais nada. Então, ao ouvir o meu amável Jesus, abandonei-me completamente nos seus braços e desabafei com ele todo o meu coração. Eu lhe disse o que o confessor pensava e que, para crer, queriam ver as coisas portentosas, os milagres, etc. Então, o meu amado Jesus, estreitando-me a si, como se ao seu toque quisesse aliviar-me das dúvidas que me atormentavam, disse-me: filha minha, coragem, não te abatas. Se não fosse necessário que tu escrevesses, não te teria obrigado ao sacrifício. Tu deves saber que cada efeito, bem, valor que te faço conhecer sobre a minha vontade, e o que a criatura pode fazer vivendo nela são tantas iscas, gostos, ímãs, alimentos, harmonias, perfumes, luz. Assim, cada um que te digo contém a sua propriedade distinta. Portanto, não manifestando todos os bens que há no meu querer, e onde a alma pode chegar vivendo nele, farias faltar uma isca para atraí-los, ou um gosto para seduzi-los, ou ainda um imã para atraí-los, ou um alimento para saciá-los, de modo que faltaria a perfeita harmonia, o prazer dos perfumes, a luz para guiá-los. Por isso, não encontrando todos os bens possíveis, isto é, não os conhecendo, não terão aquele grande desejo de se elevar sobre todas as outras coisas, para fazer vida na minha vontade. E depois, não te preocupes com o que te foi dito. Também a minha mamãe continha o meu querer como vida, e, no entanto, o mundo seguia o seu curso no mal. Nada se viu mudado, nenhum milagre externo se viu no mundo, e contudo o que não fez no mundo inferior, fê-lo no céu com o seu Criador, com o seu viver contínuo, no querer divino, fez lugar em si para atrair o Verbo à terra, mudou as sortes do gênero humano,
fez o maior dos milagres, que nenhum outro fez, nem jamais poderá fazer. Foi milagre único, transportar o céu à terra. Quem deve fazer o mais, não é necessário que faça o menos. E, contudo, quem sabia algo daquilo que fazia a minha mamãe, daquilo que fazia com o Eterno, para obter o grande portento da descida do Verbo no meio das criaturas? Soube-se apenas que foi ela a causa, por alguns na minha concepção, por muitos quando me viram expirar na cruz. Filha minha, quanto maior o bem que quero fazer à alma, e esse bem deve descer para o bem das gerações humanas, e deve trazer-me uma glória completa, tanto mais a atraio a mim, e faço amadurecer e preparar esse bem entre mim e a alma. A segrego de todos, a torno ignorada. E quando a minha vontade quer que ela se aproxime de alguma criatura, é necessário todo o meu poder para fazê-la submeter-se ao sacrifício. Por isso, deixa fazer ao teu Jesus e aquieta-te. E eu, meu Jesus, eles têm razão. Dizem que não vem nenhum fato, nenhum bem positivo. Tudo são palavras. E eu, não é que eu queira algo, ou o que eu quero é que faças como queres tu mesmo, que faças a tua santíssima vontade. E o que passa entre mim e ti, permaneça no segredo dos nossos corações. E Jesus, filha minha, gostarias tu que a minha redenção eu a tivesse operado no segredo do meu Pai Celeste e da minha querida mamãe, que devia conceber-me, e depois nenhum outro deveria saber que eu desci à terra? Um bem, por maior que seja, se não é conhecido, não produz vida, não se multiplica, não é amado nem imitado. Assim, a minha redenção teria sido sem efeito da parte das criaturas. Filha minha, deixa-os falar e deixa-me fazer. Não te preocupes e faz tudo o que eu fiz estando na terra, tanto o interior quanto o exterior, que ainda não se conhece, nem recebeu o seu pleno e desejado fruto, especialmente a minha vida oculta. As criaturas quase nada conhecerão de todo o bem que eu fiz, e, no entanto, esse bem serviu maravilhosamente e prodigiosamente junto ao meu divino Pai, para preparar e fazer amadurecer o fruto da redenção. Aparentemente, eu vivia entre as criaturas, ignorado, pobre, abjeto e desprezado, mas isso não dizia nada. Junto ao meu Pai, eu era o que eu era, e o meu operar interior abria entre o céu e a terra mares de luz, de graças, de paz e de perdão. O meu interesse era o de abrir o céu, fechado há tantos séculos, para o bem da terra, e que meu Pai olhasse com amor as criaturas. O resto, feito isso, viria por si mesmo. Assim, não foi isso um grande bem? Antes foi tudo. Foi o fermento, a preparação, o fundamento da redenção. Assim é contigo. É necessário que ponha o fermento do meu querer, que forme a preparação, que lance os fundamentos, que entre ti e mim haja sumo acordo.
entre os meus atos internos e os teus, para abrir o céu a novas graças, a novas correntes, e dispor a majestade suprema a conceder a graça maior, que seja conhecida a sua vontade sobre a terra, e que viva no meio das criaturas com o seu pleno domínio, como vive no céu. E enquanto te ocupas nisto, crês tu que a terra não receba nenhum bem? Te enganas. As gerações correm em um declínio vertiginoso no mal. Quem as sustém? Quem pede que permaneçam submersas na sua corrida vertiginosa até desaparecerem da face da terra? Lembra-te de que não faz muito que o mar rompeu os seus confins sob a terra, ameaçando engolir países inteiros, e o teu próprio país estava em grande perigo. Quem deteve aquele flagelo? Quem fez deter e fechar as águas nos seus confins? É precisamente este o grande flagelo que se prepara para a feia corrida vertiginosa das criaturas. A própria natureza está cansada de tantos males e quereria vingar os direitos do seu Criador. Assim, todas as coisas naturais quereriam pôr-se contra o homem. O mar, o fogo, o vento, a terra estão para sair dos seus confins, para prejudicar e ferir as gerações, para dizimá-las. E te parece pouco que, enquanto a raça humana está imersa em males irremediáveis, eu chame a ti, e elevando-te entre céu e terra, e fundindo-te com os meus próprios atos, te faça correr na minha vontade, para preparar o ato oposto aos tantos males que alagam a terra, preparando o bem, tentando vencer o homem com o meu amor, para detê-lo na sua corrida vertiginosa e dando-lhe a coisa maior, que é a luz da minha vontade, para que, conhecendo-a, a tome como alimento, para restaurar as suas forças perdidas, de modo que, fortalecido, cesse das suas vertigens e recupere o passo firme, para não mais precipitar-se nos males. Então o meu Jesus desapareceu, e eu fiquei mais amargurada ao pensar na feia corrida vertiginosa das criaturas e no transtorno que a natureza causará contra elas. Depois, retornando à oração, o meu Jesus voltou de modo compassivo. Parecia-me irrequieto, gemia, lamentava-se, estendia-se em mim, voltava-se ora à direita, ora à esquerda. Eu lhe perguntava: Jesus, meu amor, que tens? Tu sofres muito. Dividamos juntos as penas. Não queiras estar só. Não vês quanto tu sofres e como não aguentas mais? Ora, enquanto isso dizia, me encontrei fora de mim mesma, nos braços de um sacerdote. Porém, embora a pessoa parecesse sacerdote, a voz parecia-me de Jesus, o qual me disse: faremos um caminho longuíssimo, se atenta ao que vires. E caminhávamos sem tocar a terra. Porém, primeiro eu o levava nos braços, mas como um cão me perseguia,
como se quisesse morder-me. Eu tinha medo. Por isso, para tirar-me o medo, mudamos de posição. Ele me carregava e eu lhe disse: que não fizeste antes? Fizeste-me ter tanto medo e eu nada te dizia, porque acreditava que fosse necessário que eu te carregasse. Agora estou contente, pois estando eu nos braços, não poderá mais fazer-me nada. E eu disse: Jesus, me leva nos braços. E ele repetia: levo Jesus entre meus braços. Mas aquele cão guia todo o nosso caminho. Apenas pegou um dos meus pés na boca, mas sem morder-me. Então o caminho foi longo e eu perguntava frequentemente: quanta estrada ainda nos resta? E ele: mais de 100 milhas. Depois, perguntando de novo, disse: mais 30? E assim, até que chegamos à cidade. Agora, quem pode dizer o que ao longo do caminho se via? Onde povoados reduzidos a um monte de pedras, onde lugares alagados e povoados submersos nas águas, onde os mares transbordavam, onde os rios, onde se abriam precipícios de fogo. Parecia-me que todos os elementos concordavam entre si para prejudicar as gerações humanas e formavam sepulturas para sepultá-las. Além disso, o que se via ao longo do caminho e que mais causava temor e horror era ver os males das criaturas. Tudo era trevas que saíam delas, mas trevas densas, acompanhadas de um miasma pútrido e venenoso. Eram tantas as trevas que muitas vezes não se podia discernir onde se estava. Tudo parecia fingimento, duplicidade, e se algum bem havia, era todo superficial e aparente, mas dentro incubavam os vícios mais feios e tramavam as intrigas mais insidiosas para desagradar ainda mais ao Senhor, mais do que se abertamente fizessem o mal, e isso em todas as classes, que é um verme que rói toda a raiz do bem. Em outros pontos, viam-se revoluções, matavam-se as pessoas à traição. Mas quem pode dizer tudo o que se via assim? Eu, cansada de ver tantos males, repetia frequentemente: e quando terminaremos este longo caminho? E aquele que me levava todo pensativo respondia: mais um pouco, não viste tudo ainda? Finalmente, depois de muito penar, me encontrei em mim mesma, no meu leito, e o meu doce Jesus, que continuava a lamentar-se porque sofria muito, estendendo-me os braços, me disse: filha minha, dai-me um pouco de repouso, porque já não posso mais. E apoiando a sua cabeça sobre o meu leito, parecia que queria dormir. Mas o seu sono não era um sono tranquilo. E eu, não sabendo o que fazer, me lembrei da Santíssima Vontade, onde há pleno repouso. E lhe disse: meu amor, estendo a minha inteligência na tua vontade, para poder encontrar a tua inteligência incriada, de modo que, ao estender a minha na tua, faça sombra a todas as inteligências criadas, para que tu sintas a tua sombra interposta a todas as
mentes criadas, e assim possas encontrar repouso na santidade da tua inteligência. Estendo a minha palavra no teu fiat para poder interpor entre as vozes humanas a sombra daquele fiat onipotente, e assim possa repousar o teu respiro à tua boca. Estendo as minhas obras nas tuas, para interpor entre as obras das criaturas, a sombra e a santidade das tuas, para dar repouso às tuas mãos, estendo na tua vontade o meu pequeno amor, para fazer-te a sombra do teu imenso amor, que interponho entre todos os corações, para dar repouso ao teu coração afanoso. Então, enquanto isso eu ia dizendo, o meu Jesus se acalmava e adormecia docemente. Depois de algum tempo, ele despertou, mas calmo, e abraçando-me, me disse: filha minha, pude repousar porque me cercaste com as sombras das minhas obras, do meu fiat e do meu amor. Este é o repouso que eu disse após ter criado todas as coisas. E como o homem foi o último a ser criado, queria repousar nele, isto é, em virtude da minha vontade, operante nele, que formava nele a minha sombra. Deveria eu encontrar o meu repouso e o cumprimento das minhas obras. Mas isso me foi negado, porque ele não quis fazer a minha vontade. E enquanto não encontro quem queira viver da minha vontade, que sombreia na alma a minha imagem, não encontrando a minha sombra, não posso repousar, porque não posso cumprir as minhas obras e dar a última pincelada divina a toda a criação. Por isso, a terra precisa ser purgada e renovada, mas com expurgos fortes, tanto que muitos perderão a vida. E tu tem paciência e segue sempre a minha vontade. Depois do cansaço e do sono de Jesus, o sono de Luísa. Se Jesus dorme, ai do mundo, ao contrário. Para Luísa, esse sono é necessário para não sucumbir totalmente. 8 de abril de 1924. As privações do meu doce Jesus continuam e passo os meus dias num purgatório vivo. Sinto-me morrer e não morro. Chamo delírio, mas em vão. No meu interior sinto desenrolar-se uma cena trágica que, se pudesse ser vista externamente, até as pedras se moveriam de piedade e se dissolveriam em lágrimas. Mas ai de mim, ninguém se move de piedade de mim, nem mesmo aquele Jesus que dizia amar-me tanto. Mas enquanto me encontrava no auge das minhas penas, o meu amado Jesus, a minha vida, o meu tudo, moveu-se no meu interior e, fazendo-me berço com os seus braços e embalando-me, dizia: Nina, Naná, filha minha, dorme nos braços do teu Jesus. Nina, Naná, minha pequenina. E como via que, enquanto adormecia, despertava, repetia de novo: Nina, Naná, filha minha. Então eu, não podendo resistir, sem querer e chorando, tomei um profundo sono. Assim, depois de horas e horas de sono, sem que eu pudesse despertar, o meu doce Jesus, estreitando-me fortemente, apoiava-se sobre o lado do coração, fazendo-me sentir um peso enorme que me esmagava. E apesar disso,
Eu não podia despertar. Ah, quantas coisas eu teria querido dizer-lhe, mas o sono me impedia. Então, depois de muito penar entre a vigília e o sono, vi que o meu bem, Jesus, sofria muito, tanto que permanecia como que sufocado nas penas. E eu lhe disse: amor meu, tu sofres tanto até te sufocar, e queres então que eu durma? Por que não me deixas sofrer contigo? E se queres que eu durma, por que não dormes tu comigo? E Jesus, todo aflito, disse-me: filha minha, são tantas as ofensas que me fazem que me sinto afogar em penas. E se quisesse fazer-te partícipe delas, tu não poderias resistir e permanecer viva. Não sentes o peso que me dão? Até me esmagar, pois, estando em ti, torna-se inevitável não fazer-te partícipe dele. E se eu quisesse dormir contigo, a minha justiça se desabafaria livremente contra o homem e o mundo rolaria. E enquanto isso dizia, Jesus fechou os olhos e o mundo parecia que retorcia. E todas as coisas criadas saíam da ordem da criação. A água, o fogo, a terra, os montes, etc. desordenavam-se entre si e tornavam-se homicidas e nocivos ao homem. Quem poderá dizer os grandes males que sucediam? Eu, tomada de espanto, gritei: Jesus, abre os olhos, não durmas, não vês como todas as coisas se desordenam e se põem em desordem? E Jesus de novo: viste, filha minha, não posso dormir, só quando fechei os olhos. Se soubesses quantos males sucederam, a ti é necessário o sono, para não te veres sucumbir totalmente. Mas sabe que te coloco no centro do meu querer, para que o teu sono seja também um dique à minha justiça, que quer justamente desabafar-te contra o homem. Livro do Céu, volume 16. Escrito serva de Deus Luísa Picarreta, a pequena filha da divina vontade.